Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Um excelente domingo. Antes de darmos início à nossa palestra de hoje, vamos passar alguns recadinhos da casa. Nós temos palestras todas as terças-feiras, às 20 horas, e domingos, às 10 horas, com evangelização infantil também. Então, quem tiver os seus filhos, sobrinhos, pequenos, tragam para casa, que vai ter os monitores aqui que vão passar um pouco do evangelho para eles também. Outra coisa importante, quem precisar de atendimento, precisar de uma palavra, né? Só basta chegar 15, 20 minutos antes de cada palestra, que vai ter um colaborador da casa que vai dar o atendimento, a atenção e a orientação necessária também. Vamos falar um pouco agora do nosso trabalho social. A casa, ela distribui todo segundo sábado de cada mês uma média de 185 a 200 cestas básicas. São famílias já assistidas pela casa, né? Então, a gente já faz esse trabalho já há muito tempo. Inclusive, quem puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, será muito bem-vindo. A casa agradece bastante. E temos também na nossa área social o trabalho de entrega dos lanches aos moradores em situação de rua, né? Então, todos os sábados, por volta das 16, 16h30, o pessoal da casa, pessoas de fora também estão convidadas a vir ajudar. Se reúne aqui na casa, prepara os lanches, uma turma só prepara, uma turma prepara e leva lá para a Estação Carandiru, né? Para o pessoal em situação de rua, que inclusive já fica esperando por isso. É um trabalho muito bacana também que a casa faz com essas pessoas. Também temos um recado rápido que a gente vai montar agora em dezembro, as nossas cestas de Natal. Então, quem puder, né, contribuir com um panetone, a gente padronizou, né? Então, por exemplo, um panetone de 400 gramas, que pode ser de preferência da marca Tome, Visconti ou Panko, né? Quem puder trazer, também será bem-vindo. Temos também o nosso trabalho social, que também é as nossas oficinas de informática e oficina de pães. A nossa última oficina de informática, que também é para os assistidos da casa, encerra o trabalho dia 29 de novembro, a última aula. Depois vai abrir novas inscrições para o ano de 2026. E também a nossa oficina de pães, que vai ser agora a última do ano, dia 6 de dezembro. Também para os assistidos da casa, ensinando a pescar, né? As pessoas, além de elas estarem recebendo o alimento todo mês, os assistidos da casa, eles também a gente está querendo ajudar eles também a trabalhar, fazer alguma coisa para eles. É um trabalho muito bacana que a casa iniciou esse ano. E último recado, tá, gente? O bingo com pizza, que vai ser hoje, na OPM, aqui no Clube dos Oficiais, aqui no Tremembé, na Mahmoud Haj, 973. O ingresso para os adultos é R$ 70 e crianças até 12 anos são R$ 35. Então, tem bingo, esse valor é revertido para ajudar, né, a assistência da casa. É hoje, mas quem ainda quiser, tem convites ainda, né, tem alguns convites. Basta fazer, tem aqui no mural, aqui fora, o Pix da casa e o telefone do nosso amigo Vladimir, que é ele que é o responsável pela distribuição. Então, a pessoa faz o pagamento, envia o comprovante do Pix para ele manda a numeração do convite para a pessoa, tá? Então, seriam só esses os recados de hoje. Agora, eu peço a todos que acalmem os corações. Vamos respirar fundo, relaxar, fechar os nossos olhos físicos. E nesse momento, agradecidos a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma manhã de domingo, para uma manhã de aprendizado. Que esse aprendizado seja absorvido por todos nós e, principalmente, praticado por nós durante os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. E o tema de hoje da nossa palestra vai ser do nosso amigo José Roberto. As crises e nós, retirado do site Momento Espírita. Seja muito bem-vindo, José. Bom dia a todos. Num dia cinza, chuvoso, né? Mas vamos lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
palavra de Jesus, que diz o seguinte: brilhe a vossa luz, para que possa resplandecer suas boas obras diante dos homens e glorificar a Deus. Brilhar a nossa luz, né? Nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Normalmente nós temos vários problemas, aqui nós vamos falar de crise, mas não se preocupem. Nada que vá aborrecê-los, nada que vá colocá-los para baixo. Muito pelo contrário, aqui nós vamos trabalhar no sentido de que desmistificar essa palavra. Esse tema é extraído do livro Sementes da Vida Eterna, do espírito de Marco Prisco, psicografia do Edivaldo, e que posteriormente o Momento Espírita fez uma série de comentários sobre esse tema. A filosofia oriental nos diz o seguinte, que crises, ela é algo que possa se conectar com oportunidades, né? Oportunidade de transformação, de crescimento, e que vai nos impulsionar à mudança de hábitos. Toda vez que nós enfrentamos com alguma coisa muito difícil, nós temos que reavaliar essa dificuldade para que possamos contorná-la. E aí surge o aprendizado. Então, sabiamente, a filosofia oriental diz que a crise é um sinônimo de que existe uma oportunidade através desse fato, né? E justamente o Marco Prisco, no livro Sementes da Vida Eterna, ele cita o evangelista João. João é aquele apóstolo que conviveu com Jesus, aquele que era uma jovem, e assim ele teve a oportunidade de ter muito mais aprendizado. E depois conviveu com Maria durante muito tempo. E o Evangelho de Jesus, de João, abordando a vida de Jesus, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque, como disse Jesus, eu venci o mundo. Quem melhor do que Jesus para servir do nosso exemplo? Não tem. Jesus foi aquele que se dedicou a nós, enfrentou dificuldades. Imagina as dificuldades que Jesus enfrentou durante todo o seu apostolado. Todo aquele obstáculo que ele teve que atravessar com relação aos fariseus, aqueles que não creiam, que não tinham a capacidade de entender Jesus. As dificuldades que Jesus teve no seu julgamento. E Jesus venceu o mundo. Porque, como ele mesmo disse, meu reino não é desse mundo. E ele colocou muito bem a Pilatos, meu reino não é desse mundo. E justamente ele está abordando o lado espiritual, é justamente aquilo que nós vamos abordar nesse momento, é o nosso lado espiritual. Nós estamos aqui no sentido de nos reformularmos intimamente, para que dê vazão àquela luz que, segundo o evangelista Marcos, Jesus nos disse: faça brilhar a vossa luz, faça brilhar as vossas boas ações, faça brilhar, extrapole aquilo de bom que você tem. E nós temos muito de bom, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Lógico que não é com a perfeição dele, porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui nos trabalhando com os devidos empecilhos que nós encontramos, com as devidas crises que nós encontramos, para que nós possamos ser melhores. Se nós acreditarmos que essa vida, como disse Jesus, meu reino não é desse mundo, que essa vida não é a vida perene é só o espírito, é aquilo que nós somos, e que nós estamos aqui encarnados nesse momento, mercê aquilo, tudo que aconteceu no passado. Nós estamos aqui trabalhando as nossas dificuldades. No Ministério da Reencarnação, quando nós lá estamos, todos nós passamos por isso. Vai dizer, não, eu não passei, ou aquele morador de rua não passou, ou aquela pessoa em dificuldade não passou. Todos nós passamos por esse crivo.
no sentido de que nós encarnássemos no lugar certo, como diz a nossa querida companheira Leda, que a cegonha não vai despejar o bebê em lar errado. Ela tem um GPS que não erra. Então, todos nós temos aqui nossas dificuldades, e nós estamos aqui para vencer essas dificuldades, para que possa brilhar a nossa luz, para que nós possamos trabalhar as nossas virtudes, para que elas sirvam de exemplos para aquelas pessoas que nos cercam. Aí muitos dizem, não, mas olha, será que eu tenho luz? Tem sim, tem sim. O vagalume tem uma luz. E quando esses vagalumes se juntam, essa luz resplandece. E é o que nós vamos fazer. Trabalhar no bem, desde que nós trabalhemos no bem e na caridade, e no amor. Como disse muito bem o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, quando ele fala no item 13, né? Se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Se eu não tivesse o amor, eu seria como um sino que toca. Só isso. E diz Paulo, se eu conhecesse todos os mistérios das ciências e falasse todas as línguas dos anjos, se eu não tivesse o amor e a caridade, eu nada seria. É o que nós vamos fazer agora. Vamos trabalhar o nosso amor interno. Vamos nos valorizar. Nós temos que nos valorizar, porque nós somos sementes divinas. E nós estamos no caminho do aprendizado. Então vamos falar da crise, né? Poxa, crise. Ou vamos falar da oportunidade também, né? Como estamos inseridos nesse contexto, né? Aí nós vamos entrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Causa das Aflições. Causas anteriores das aflições. Somos espíritos milenares e nós estamos aqui, meus queridos, em provas individuais e provas coletivas. Tudo que está acontecendo nesse momento, nós estamos passando por momentos difíceis, sim. Será que lá nos primórdios da nossa civilização, nós também não passamos por isso? Claro que sim. E lá nós estamos encarnados, e nós estamos aqui nesse momento justamente para valorizar tudo que se desencadeia sobre o tema, toca a nós em algum momento da nossa caminhada. Tudo que se fala de crise em algum momento. Muito bem. Vamos começar a fazer umas análises. Saúde. Quem não teve alguma crise na saúde por si próprio ou por alguém próximo? Quem não teve? Isso passa? Tudo passa. É lógico. Mas se nós não sairmos dessa situação com aprendizado, então não adiantou essa nossa prova. Na econômica, bom, isso daí não precisa falar, né? Eu acho que ninguém tem problema aqui, nenhuma crise econômica, ninguém tem problema, ninguém sofreu golpe de banco, né? ninguém está sendo assediado no celular por um golpista. Mas, eventualmente, nós temos as nossas crises econômicas, independente disso. Independente disso. As dificuldades que as pessoas passam. Quantas pessoas têm perda de tudo aquilo que adquiriu nessa vida, num momento drástico, num momento que não deveria, não poderia. Mas também passa. Isso vem para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos refletir sobre aquilo que nós devemos fazer. Imaginem vocês, o universo é uma organização, é um planejamento divino. Trilhões de galáxias iguais à nossa. Quantas delas? Trilhões de galáxias iguais à nossa. Que
novo telescópio, o James Webb, conseguiu localizar trilhões, bilhões de sóis iguais a nós. Imagina a organização que o nosso Criador trabalha para que tudo funcione de uma maneira harmônica. Uma maneira harmônica. Isso é um exemplo para nós, para enfrentar essa crise. Ora, desarranjou nossa vida economicamente, vamos rearranjá-la. Tudo tem jeito, tudo tem sentido. Nós não podemos nos apegar ao ouro, né? Aos bens materiais, onde a ferrugem destrói e a traça rói. Como diz Jesus no Evangelho de Mateus e Lucas também, entesourai tesouros nos céus. E aqui nós temos que fazer. Como é? Não, nós temos que fazer o quê? Coisas maravilhosas, grandes obras? Não. Não. Nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer. Ah, mas eu não posso, sempre que puder fazer alguma coisa. Gente, uma palavra. Aquele que necessita, como diz a nossa companheira aqui, nós temos um plantão de orientação, uma palavra, um abraço, uma orientação. É uma caridade. Não há necessidade. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e desse meu corpo para ser imolado, sem a caridade, sem o amor, nada seria. Então veja que lição, que coisa maravilhosa. Né? E se não fosse por Paulo, meus queridos, nós não estaríamos aqui falando do cristianismo. Paulo foi aquele pilar que Jesus escolheu para que pudéssemos receber todas essas informações maravilhosas. Entrando na crise política, né? Por que nós nos preocupamos tanto? Por que nós ficamos ligados aí a tantas... Não vou citar nome de emissoras aqui para nem fazer propaganda e nem falar mal, né? Mas por que nós ficamos ligados a essas coisas, gente? Vai adiantar alguma coisa? Algum de vocês poderão fazer alguma coisa? Algum de nós poderá fazer alguma coisa nesse momento? Não podemos fazer nada. Não depende de nós. Não depende de uma organização que nós vamos nos juntar e fazer alguma coisa. Não é isso. A organização que nós temos que ter é a organização mental, a organização espiritual, a organização de apoio no Evangelho, da organização na crença no Criador. Acreditar, ter fé não é suficiente. Tem que ter certeza. E essa certeza só pode vir através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um repositório de sabedoria que nós temos à nossa disposição. Outra, não vou me alongar muito, hein? Não se preocupe. A crise familiar. Ninguém tem, né? Não, né? Isso é a coisa mais simples do mundo, né? Família. Nós temos um tema das nossas, que nós somos expositores das Casas André Luiz, nós damos aula, né? Que se fala família, oficina de reparação. E não é? E não é mamão com açúcar? Ou nós estamos aqui encarnados para quê? Se tivesse todo mundo bem, ótimo, não estaríamos aqui. Estaríamos já no mundo superior. Mas nós estamos em provas e expiações. Tem que aprender muito. Muito, muito, muito. Agora, gente, a família é uma oficina de reparação. Então acontecem crises. Mas nós temos que ter a compreensão. Santo Agostinho diz uma coisa muito importante. Santo Agostinho, ele participou da codificação, né? É brilhante. Um dos maiores filósofos do cristianismo que houve em todos os séculos, né? Assim como Paulo foi o pilar, Santo Agostinho foi um grande filósofo.
E ele era uma... Só para dizer o que ele era, para a gente ter uma ideia do que nós devemos fazer. Ele era um hedonista. O que é hedonista? Aquele que aproveitava a vida, aquele que tinha uma vida... Ele era rico, tudo mais. De repente, veio o insight, ele se transforma. Se transforma quando tem conhecimento do cristianismo e se torna um dos maiores filósofos. E ele diz o seguinte, muito sabiamente: você não muda o próximo, você muda a si próprio. A mudança vem de nós. Então, é um exemplo claro, né, para as crises que nós temos na nossa família. Nós temos que mudar, temos que compreender. Ora, se erroneamente, nós nos julgarmos superiores, que não somos, pelo menos compreenda aquele que está ali convivendo conosco, muito proximamente ou distante. Então nós temos que compreender. Outra crise que nós enfrentamos nesse mundo de hoje é a crise moral, né? E essa é uma crise complicada. É uma crise moral. Por isso que nós não podemos nos contaminar. Nós temos que nos basear naqueles ensinamentos de Jesus. Tem uma coisa muito importante, né, que não precisa conhecer a Torá, o Velho Testamento, os evangelhos canônicos, nada disso. Conheça os 10 mandamentos. Se nós seguirmos aquele decálogo, que é um resumo, né, que Moisés nos trouxe, está tudo certo. Não vamos nos contaminar. Nós temos que amar a Deus, respeitar nossos pais, não cobiçar aquilo que o próximo tem. Tudo certo. Se nós caminharmos nesse sentido, pronto, está tudo certo. Não deixemos nos contaminar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde é um momento que todos aqueles espíritos que têm a oportunidade de aqui estar, não interessa em que grau esteja, não interessa em que grau. Pode ser o mais simples ou pode ser lá em cima. Eles têm a oportunidade de se regenerar. Tem essa oportunidade. Como nós temos a nossa oportunidade, então nós vamos fazer o nosso papel, né? Vamos nós. Deixa aquilo de lado. E também a crise de fé, né? Às vezes a gente pensa muito bem, será que sou eu? Será que eu tenho que passar por essa crise? Será que é só eu? Por que não o outro? Porque o outro é outra situação. Vamos olhar para a nossa situação, né? Então, o Espiritismo nos diz o seguinte, que a crise é sinônimo de crescimento e transformação. Tá? Transformação, é isso daí. Aí nós vamos ver o seguinte, nós temos que disposição para agir. Quando acontece uma crise, nós temos que nos locomover, sair da inércia. E aí eu vou lembrar uma coisa muito interessante, né? Até foi tema de uma palestra que nós fizemos, né? Quando no Evangelho de Mateus, sempre estou citando muito Mateus hoje, né? Poxa vida, mas eu gosto de todos eles, viu? Mas então, no Evangelho de Mateus diz o seguinte, né? Que existia um paralítico que estava à beira do tanque de Siloé, ou Betesda, que era um tanque que existia uma crença de que durante uma vez ao ano, um anjo descia aquele tanque, as águas se agitavam, e o primeiro que ali chegasse seria curado. E estava ali aquele paralítico por 25 anos, estava lá, parado. Não conseguia. Aí Jesus chega para ele e diz para Jesus, eu estou aqui há 25, não consigo chegar no tanque. Aí Jesus diz para ele, pegue a sua cama, o seu catre, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E ele andou e
foi ao tanque de Siloé e se viu curado. Milagre? Não. Jesus incentivou aquele paralítico para que ele se locomovesse, assim como nós. Numa crise, nós temos que nos locomover. Vamos andar. Vamos pegar aquela cama que nós estamos deitados aí esperando que um milagre aconteça, que milagre não vai acontecer, né? Porque Jesus não veio derrogar as leis naturais. Jesus veio transformar almas. Não veio remendar corpos, como ele mesmo disse, veio transformar almas. Então, vamos pegar nosso cato, vamos andar. Todos os milagres, nós vamos falar, mas espera um pouquinho, Jesus curou 11 leprosos. Sim, curou, sem dúvida alguma. Pelo seu poder, pelo seu magnetismo, ele curou. Curou para ver, mas não que ficasse permanentemente. Era uma lição. Dos 11, só um voltou para agradecer. E os 10? Ninguém sabe. Então, Jesus sempre fazia isso como uma... Por isso que nós temos que merecer esse, entre aspas, milagre, porque milagre não existe, é a derrogação das leis naturais, né? Nós temos que fazer para merecer isso, né? Então, meus queridos, é o seguinte. As crises aparecem quando há um descomposto entre nosso progresso intelectual e nosso progresso moral. Aí essa crise aparece. Por quê? Falar, mas poxa, eu tenho culpa? Não. Você tem conhecimento intelectualmente de que o fato está acontecendo, mas moralmente você tem que agir através da sua transformação, através do seu empenho, né? Aí nós vamos entrar para... Peguei aqui uma frase que eu acho fantástica, de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do Chico, né? Do nosso querido Chico, né? Aliás, está passando um documentário muito... Fazer um parênteses, né? No Netflix, né, véio? Na Disney, está passando um documentário sobre... na Disney, em todos tem esse canal, né? Mas um documentário maravilhoso sobre o Chico, né? Se eu assistir aquilo lá, você vai falar, poxa vida, quanto eu tenho que aprender, né? Você vai se emocionar muito, né? Chico foi uma criatura fantástica. Mas aqui, então, nesse livro, Verdade, Caminho e Vida, Emmanuel diz o seguinte: a dor é um bisturi divino que extirpa os males da alma. É uma cirurgia, né? Então, não quer dizer que nós temos que sofrer, não é isso, né? Nós temos que entender aquilo a que nós somos submetidos, né? Aí a gente fala das crises ambientais, né? Essa coisa hoje está se falando muito nessa coisa toda, né? É muita conversa e pouca ação, na verdade, né? É muita publicidade, porque, na verdade, tem que ter ação nesse sentido. Começa por nós, gente, por nós, na nossa casa. Quem separa o lixo orgânico do lixo reciclado? Começa daí, né? Não é verdade? Quem vê alguma coisa na rua que não pode recolher e colocar no lixo, né? E aí, não sei se muitos têm pets aqui, eu tenho. Não tenho, não. Aliás, ele me tem, né? Eu sou o tutor, né? Que a espiritualidade, né? Me incumbiu disso tudo, né? Quem tem um pet e não segue o seu petzinho passear, né? Ah, o xixizinho é normal que faça, isso daí não vai... Gente, pelo amor de Deus, né? Mas recolher os dejetos, né? Recolher, colocar no lugar. Então, a crise ambiental começa por aí. Aí nós vamos nos queixar, mas espera um pouquinho. Então, o gás estufa, não sei o quê, a poluição, agora é carro elétrico. Você está esquecendo que o carro elétrico precisa de energia para carregar a bateria? Não é assim, não é verdade? Então, as coisas são dessa maneira, né? Bom, as crises morais nós já falamos, né? Crises morais é uma coisa que a gente tem que evitar que essa coisa aconteça, né? Por isso nós temos que nos apegar no Evangelho.
eu sou muito ligado aos evangelhos canônicos, sou muito ligado ao Velho Testamento, à Torá, à Judaica, essas coisas todas aí, né? E a gente tem que buscar um repositório, buscar forças, estudar o Evangelho, conhecer mais Jesus. Será que nós conhecemos suficientemente Jesus? Nós precisamos conhecer mais, através dos Evangelhos, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar o Evangelho, fazer a prática da leitura e estudo do Evangelho pelo menos uma vez por semana. Aqui nós estamos estudando o Evangelho, né? Lógico, não estamos só de Evangelho, né? Aqui, na verdade, é Evangelho na veia. Evangelho na veia. E, se necessário, fazer diariamente. Diariamente. Com a família, aqueles que estiverem lá e acreditam, pode fazer também. No nosso caso, até o nosso pet faz evangelho. Ele está sendo evangelizado, porque como nós cremos, nós acreditamos na evolução das espécies, né, no princípio inteligente, e vai evoluir em outras orbes. Um dia nós vamos encontrá-los também, né, com toda certeza. E, gente, as crises espirituais. Momento que aquilo que nós falamos, será que só comigo acontece? Será que é isso? Será que Deus falou, aquele lá merece, aquele não merece? Será que é isso? A justiça divina é perfeita. Então, nós estamos aqui justamente cumprindo o nosso papel na nossa encarnação. Nós estamos no mundo de transição e Emmanuel diz o seguinte também, né? Sempre Emmanuel é fantástico, né? O mundo de transição são partos para gerar um novo mundo. Não existe esperanças e alegria sem que nós possamos experimentar a dor também, né? A dor faz parte. Né? Acho que eu estou extrapolando o tempo, né? Mas vamos já. André Luiz, no livro Sinal Verde, mais uma vez, André Luiz, através do Chico, diante de qualquer problema, recorda que Deus te concedeu o dom da paciência, que é o remédio santo para todos os males. Aí enfrentamos a crise com paciência. Aí vamos, de novo, recorrer a Santo Agostinho. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, 919, o Kardec pergunta a ele, o que eu posso fazer, né, para merecer uma evolução? Ele fala reino do céu, evolução, né? Aí o Santo Agostinho diz, conhece-te a ti mesmo. Um sábio um filósofo da antiguidade, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? É aquilo que Sócrates utilizava, o conhecimento, nosso autoconhecimento. Então, olhar no espelho e ver que somos nós mesmos, né? E não fazer a transformação da nossa figura no espelho, como no livro O Retrato de Dorian Gray, né? Que ele se piorava e olhava no espelho, estava mais pior ainda o retrato dele, e assim, nós temos que nos melhorar. Conhece a ti mesmo. E na questão 919A, quando Santo Agostinho diz, faça o que eu fazia quando vivia nesse planeta aqui. Faça uma avaliação da sua vida quando for dormir. O que você gostaria que fizesse a você que não foi feito? E o que o seu próximo gostaria que você fizesse? Então, conhece-te a ti mesmo. Por isso é fantástico, né? Santo Agostinho, maravilhoso, e as palavras aqui de André Luiz, no Sinal Verde também. Né? Vamos partir para a conclusão que as crises não são aqui para destruir. As crises, vamos ao início da nossa conversa aqui, as oportunidades. As crises vieram para nos transformar, para nos conscientizar e para ver se o caminho que nós estamos seguindo é aquele mesmo. Na questão 919, conhece-te a ti mesmo, vamos nos conhecer, né? E sempre concluindo, né? Emmanuel disse, toda crise é um tempo de colheita. Se o campo está difícil, é porque chegou a hora de trabalhar mais. Né? Então,
E como Jesus, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, né? Que espero que tenha sido agradável, espero. Nós vamos lembrar do seguinte, do paralítico do tanque de Betsaida, do tanque de Siloé. Quando Jesus chega para ele e disse: pegue sua cama, levanta-te e anda. Então, diante de uma crise, vamos pegar nossa cama, pôr debaixo do braço e vamos andar. Não vamos ficar parados. Vamos enfrentar com sabedoria. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada pela palestra, José Roberto. Nesse momento, então, amigos, depois de tanto recebermos na manhã de domingo, eu peço a todos que fechem os olhos físicos novamente e vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais nesses momentos, que eles recebam a nossa energia de cura, de paz, aos nossos irmãos que estão nas ruas, passando necessidade, fome, que recebam as nossas vibrações de luz, de paz, de calma e de sabedoria. Vamos vibrar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho. Vamos ampliar essa vibração ao nosso querido planeta Terra. Vamos emanar energia de paz, de luz e de muita tranquilidade a todos os nossos irmãos nesse momento. E assim, com os nossos corações agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, vamos encerrando mais uma manhã de trabalho e que possamos ter absorvido tudo o que foi falado aqui, que a gente possa usar isso no nosso dia a dia, que é muito importante. E que tenhamos uma semana abençoada, repleta de bons momentos e que possamos estar todos aqui reunidos novamente no próximo domingo. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que aguardem que agora vai ter a aplicação dos passes. E excelente domingo a todos, excelente domingo aos nossos amigos que estão nos vendo pela internet. Fiquem com Deus. Dá licença.